Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos pela verdade do Evangelho, a realidade do Evangelho que tem nos sido reveladas. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem, Senhor, nos mostrado, Senhor Jesus, o ápice e o desejo do teu coração. E nós pedimos e rogamos ao Senhor, não nos deixe, Senhor, perdermos a linha, Senhor, dessa verdade. Guarda-nos, Senhor Jesus, de sermos, Senhor Jesus, abalados, Senhor, pelos enganos e pelas mentiras do mundo, pelas mentiras, Senhor Jesus, daqueles que visam, Senhor, nos afastar do Senhor. Senhor, que possamos ser inabaláveis, não nos deixe, Senhor, titubear, não nos deixe, Senhor Jesus, balançar, Senhor, concernente, Senhor Jesus, ao Teu Evangelho. Nos leva, Senhor, a realmente ter a experiência de saber em quem nós temos crido e de saber de quem nós temos ouvido, Senhor, essas revelações. Guarda nosso coração, guarda nossa mente, guarda nossa vida em pureza, em santidade, em temor e em obediência ao Senhor. Fala-nos nessa noite, Senhor. Transmita-nos a Tua palavra e encontre em nós um coração aberto, a fim de ser, Senhor Jesus, suprido, Senhor, pelo Teu falar. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por cada comunhão. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Nós demos início à leitura deste volume do Alimento Diário, Ouvir da Fé. Começamos a semana 1. E ainda dentro do livro de Gálatas, entramos no capítulo 2. Amém. Nós vimos ainda a respeito das dificuldades que os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, encontrou, a grande resistência que a esfera da lei trouxe e o quanto essa influência estava prejudicando os irmãos. Sabemos que viver subjugado, viver debaixo de ordenanças que não traz vida, que apenas exige de você, é algo terrível. Então, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos entender realmente a verdade do Evangelho, para que possamos entender realmente o que é este Evangelho. A verdade do Evangelho nada mais é do que o que Paulo mostrou aos Gálatas, e o que Paulo procurou mostrar aos Gálatas. Então, nós encorajamos os irmãos, além de estar desfrutando, buscar acompanhar de perto, acompanhar de perto o falar atual do Senhor. Isso é saúde para você, isso é saúde para sua casa, isso é saúde para sua família. Então, busque caminhar de perto, busque andar de perto. Nós temos as mensagens que são transmitidas aqui na Igreja em Carlos Chagas. Todos sabem que fica gravado no canal do YouTube. No YouTube, o canal da Igreja em Carlos Chagas. Se você entrar lá, você vai ver todas as mensagens. Mas, além disso, nós temos as mensagens que estão sendo transmitidas via Instituto Vida para Todos. Nós tivemos a live de quinta-feira. Encorajo as irmãs, em especial, que não acompanharam, que acompanhem, principalmente as que estarão envolvidas no serviço da reunião das mulheres do outro final de semana. Então, seja acompanhando. Também nós temos, excepcional, esse final de semana nós temos conferência em Fortaleza, também teve em Fortaleza, terá em Natal, está tendo em Natal também. E amanhã às 19 horas está sendo transmitido no canal do YouTube, do Instituto Vida para Todos. Né? Às segundas-feiras nós temos as reuniões com a nossa micro-região via Zoom. O meu sonho é ver carinhas novas nessa comunhão, nessa reunião, né? Porque é algo maravilhoso, são experiências maravilhosas, são algo que realmente, irmãos, aquece o nosso espírito. Talvez você falar 1 hora, 50 minutos, irmãos, não é desperdício. Eu gostaria de falar com você, você investe tanto tempo em você. Você busca um aperfeiçoamento para você busca se aperfeiçoar no seu trabalho, você busca fazer as suas capacitações, é lícito e nós devemos, mas muito mais do que isso, busque, irmão, se constituir também, busque andar de perto. Não é tempo perdido, irmãos, você está acompanhando esse mover atual, é salvação para você.
Gostaríamos de também avisar que o próximo final de semana nós teremos a presença do irmão Marcos, estará visitando Carlos Chagas, o irmão Marcos Frigoli estará conosco no sábado e no domingo. Então, já ore a Deus, aquela pessoa que você tem cuidado, para que você possa também estar convidando para essas comunhões, tá bom? Ainda reforçando, irmãos, o aviso para a conferência da nossa micro-região, que será em Vila Velha, nos dias 28 e 29 de junho. 28 e 29 deste mês, nós temos o ônibus fretado, mas nós já ultrapassamos 30 vagas ocupadas. E fechou, e nós temos que ceder algumas vagas para Teoflotone e algumas vagas para São Mateus também. Então, se você não correr, você vai perder essa oportunidade de estar indo para Vila Velha na companhia dos irmãos. E ainda desfrutar da conferência e ficar hospedado no pensionato junto com a turma. Que maravilha é isso. Então, procura a irmã Nise, ela não está devido a problemas de saúde do seu esposo, mas também pode me procurar também, pode passar o nome para mim, se você ainda não passou. Irmãos, nós sairemos aqui no sábado, dia 28, 7 horas da manhã. Retornaremos no domingo, dia 29, após o almoço, em torno de 13 horas. Chegaremos aqui em Carlos Chagas por volta das 20 horas. Um final de semana, irmãos, de muito desfrute e companhia com os irmãos, estar junto com os irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, considere isso, tá? Juntando tudo, questão de valor, né? Juntando tudo, juntando inscrição, juntando alimentação, juntando hospedagem, juntando transporte, se eu não me engano, fica por 330 ou 333 reais. Senhor Jesus, dependendo do almoço que você fizer no domingo, 330 não paga, né? Senhor Jesus, então, vamos buscar esse coração, né? Estar junto com os irmãos. E se você ainda não foi numa conferência, eu gostaria de falar para aqueles que ainda não tiveram a experiência de ir numa conferência. Paga o preço. Amém. Pague o preço. Você vai ver se você não vai querer estar em todas. Irmãos, é maravilhoso. Nos renova, né? Então, nós vimos essa semana Gálatas, capítulo 2, e o título da semana 1 é A fidelidade de Paulo quanto à verdade do Evangelho. Nós vimos que Paulo, irmãos, ele era muito firme naquilo que ele tinha recebido da parte do Senhor. Paulo, ele não negociava a sua fé. Paulo não negociava aquilo que ele havia recebido. Paulo, ele era inabalável quanto à visão e à revelação que o Senhor o deu a respeito dessa verdade do Evangelho. O que é a verdade do Evangelho? A realidade. A palavra verdade, ela pode ser traduzida também no Novo Testamento como realidade. Então, quando nós vimos a verdade do Evangelho, nós podemos entender também como a realidade do Evangelho. Então, nós vimos o capítulo 2 de Gálatas, mas antes, eu gostaria de voltar em 3 versículos do capítulo 1, Gálatas 1, 15 a 17, fala o seguinte, Gálatas 1, 15 a 17, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Eu amo esse versículo, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou. O fato de você estar aqui quer dizer que você já tinha sido separado ou separada antes do seu nascimento. Isaías capítulo 49, versículo 1, fala que Deus nos chamou pelo nome no ventre da nossa mãe. Então, irmãos, você precisa realmente levantar sua fronte, levantar a sua cabeça e realmente viver de acordo com essa palavra. Você foi chamado, assim como o apóstolo Paulo ele fala dele, mas nós também, porque Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então isso foi um chamamento que Deus fez para você, valorize isso. Você não foi chamado, irmãos, para qualquer evento, você não foi chamado para qualquer coisa, você foi chamado para ser incluído para dentro do corpo de Cristo. Você foi chamado para ser incluído dentro da vida da igreja. Que alegria!
E você foi chamado para isso. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, você foi separado e chamado. Ó Senhor Jesus. Versículo 16 fala, revelar seu Filho em mim. Não é por meio, mas é em Paulo, é em mim. O Senhor é revelado em nós. Então permita que essa vida seja realmente revelada em você. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Carne e sangue aqui, você não pode entender a Bíblia compreendendo literal. Infelizmente, há muito disso. Você lê e você busca no literal. Não é que Paulo foi consultar um sangue, foi consultar uma carne. Não, aqui fala da pessoa, de homens. Em outras traduções fala que sem detença não consultei outros homens. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Ele estava referindo-se a Pedro e aos demais apóstolos, que eram antes dele, João também estava. Mas parti para as regiões da Arábia, o deserto da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Ele fala, esse aqui Paulo fala a partir do momento da sua conversão. Paulo se converteu, ele não se converteu e já partiu direto para Jerusalém para ter comunhão com os apóstolos. Paulo se converteu, ele foi para onde? Para o deserto da Arábia. Leia depois 2 Coríntios, por causa do tempo. Nós não vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 4. 2 Coríntios 12, 4, ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, fora do corpo, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, esse momento que ele esteve nas regiões da Arábia, era o momento que Paulo estava recebendo a visão que ele passou para os Gálatas. Vocês estão entendendo ou não? Porque você só consegue passar algo se aquele algo for a sua realidade. Você só consegue, irmãos, levar uma pessoa verdadeiramente tocar, vamos citar um exemplo, na importância que é o invocar o nome do Senhor, se o invocar for a sua realidade. Você só consegue levar uma pessoa a imergir na palavra, se a imersão for a sua realidade. Nós só levamos alguém até onde nós fomos. É impossível você levar alguém adiante de onde você foi, ou até onde você esteve. Então, o que ele viu, ele falou, agora eu passo para vocês, porque eu não recebi, eu não aprendi de Pedro, de Tiago, de João, eu não aprendi deles, eu aprendi do próprio Deus. Era isso que Paulo estava falando aos Gálatas, e era esse, ele já estava começando a abrir a respeito da verdade do Evangelho. Versículo 18 e 19 ainda fala, decorridos 3 anos, olha, 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Quem é Cefas? Ou Kefa, Pedro. Paulo ainda não tinha se encontrado com Pedro, mas ele recebe as visões, ele recebe as revelações, olha como que o Espírito tem o tempo dele. Se fosse depender da empolgação, talvez, de Paulo receberia a visão e falou, agora deixa eu correr para passar isso para eles. Não, 3 anos. Aí ele subiu a Jerusalém para encontrar-se com Pedro e permaneceu com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então a igreja em Jerusalém já estava ladeira abaixo. Já estava ladeira abaixo por causa da situação, da disputa que nós temos visto na imersão todos os dias, daqueles que defendiam a lei. E eu gostaria, irmãos, de trazer, de desvendar, abrir um pouco mais o leque do que é essa lei que Paulo estava falando, porque às vezes nós confundimos. Então, eu estava vendo essa disputa, esse debate ali. Então, um defende, um é da turma da lei, o outro é da turma do Espírito, e aquela coisa estava, e uns preferem Tiago, outros preferem Pedro. Pedro está pegando muito firme, eu vou para o lado de Tiago, e Tiago está pegando leve conosco, Tiago está pisando junto com nós aqui, Tiago está do nosso lado, Tiago está, entendeu? Então, irmãos, a igreja de Jerusalém, ladeira abaixo. Atos 2, quando você lê a conversão,
em massa que houve em Jerusalém, e Atos capítulo 2, Emília, você vê algo que não tinha aqui, nessa época que Paulo foi visitar Jerusalém. Atos 2, você vê o que ele permaneciam juntos, tinham comunhão, tudo em comum, temor e tremor, singeleza de coração, partiam pão de casa em casa, irmãos, era uma alegria. Mas depois veio a influência da lei. Então, aí já entra em Gálatas capítulo 2, versículos 1 e 2, fala, 14 anos depois, ou seja, Paulo demorou depois da conversão, demorou cerca de 3 anos para ir a Jerusalém, ficou 15 dias, retorna, depois Paulo demorou o quê? 14 anos, subir outra vez a Jerusalém, já com Barnabé, levando também a Tito. Tito, você sabe que era um cooperador de Paulo, tem uma carta endereçada a ele, que foi endereçada a ele, Tito era grego, tá? Tito não era judeu, subir em obediência a uma revelação. Revelação essa que Paulo recebeu na Arábia. Revelação essa que, se você ler 2 Coríntios 2, 12, 1 a 4, você vai saber que revelação é essa. Em obediência a essa revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. O que ele fez? Eu vou para Jerusalém, vou ter comunhão com os irmãos, e eu vou mostrar para eles o que eu tenho pregado entre os gentios, já que eu sou o apóstolo dos gentios. Pedro ficou com os da circuncisão, ou com os judeus. Paulo ficou com os da incircuncisão, os gentios. E que evangelho era esse? O evangelho, a verdade do evangelho. Aí ele falou, subir para expor o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular, aos que pareciam de maior influência de Jerusalém, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, por que Paulo vai a Jerusalém depois de 14 anos? Por causa de Atos 15, deixa marcado aí. Vai para Atos rapidinho comigo, Atos 15. Por qual motivo Paulo foi a Jerusalém? Atos capítulo 15, versículos 1 e 2. Atos 15, 1 e 2 fala, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Foi por esse motivo que Paulo foi a Jerusalém, para levar essa situação para os irmãos que eram responsáveis pelos judaizantes, entendeu? Paulo não lidou diretamente com os judaizantes em si, ele foi aos responsáveis que cuidavam dos judaizantes, levar a situação que estava ocorrendo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de quem? Moisés. Irmãos, nós não podemos seguir costume de homens. Amém. Certo? É terrível isso. Segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha quão sério é isso. Nesse momento, o que estava ocorrendo na Galácia? A cruz de Cristo estava sendo anulada. A morte, o sacrifício do Senhor estava sendo anulado, porque estava sendo introduzido entre eles práticas da lei, ou costumes de Moisés, costumes da lei. Então ele falou, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então, quando você lê que, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, em outras palavras, irmãos, o pau quebrou na Galácia. Você está entendendo? Não foi pequena discussão. Algo sério aconteceu. Mas o que Paulo falou? Não adianta eu tratar isso com vocês, porque vocês já estão influenciados. Estava falando dos judaizantes. Então, qual que foi a esperança de Paulo? Deixa eu ver se pelo menos os líderes têm uma noção do que eu estou falando.
Está entendendo ou não? Deixa eu ver se pelo menos a liderança de Jerusalém, da qual vocês estão ali sob a direção, ver se eles pelo menos entendem isso aqui, porque vocês não entenderam. Aí sobe para Jerusalém, entendeu? Para tratar a questão com apóstolos e presbíteros. Agora volta para Gálatas, capítulo 2. Oh, Senhor Jesus, Gálatas capítulo 2, versículo 3. De influência para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. E aqui terminou o versículo 2, entra no versículo 3 e fala: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo quando eu encontrei com a turma, Paulo está falando, eu encontrei com os judaizantes, é a mesma coisa, os judaizantes passam na Galácia, Paulo não está, e eles pregam o outro evangelho, você está entendendo? Mas em um determinado momento, Paulo encontra com eles, aí o pau quebra, e estava Paulo, Barnabé e Tito. Tito era um jovem, Tito era grego, não era judeu. Então, quando eles encontram, o que ele fala no versículo 3? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que Paulo está falando em outras palavras? Vocês podem influenciar a turma lá, eu não. Está entendendo, irmãos? Vocês podem influenciar os irmãos novos da Galácia. Agora não vem para cima de mim trazendo lei, que isso não funciona comigo. Nem mesmo Tito, que é um novato. Então, certamente no meio ali da desavença que houve, eles nem falaram nada disso a respeito de Tito, porque eles estavam vendo em Paulo, irmãos, a firmeza de Paulo. Você precisa ser firme naquilo que você crê. Irmãos, o evangelho, ele é inegociável. Quer goste, quer não, quer aceite, quer não, ele é inegociável. Não tem como você negociar o evangelho, está entendendo? Não tem como, irmãos, você equilibrar. Infelizmente, tem pessoas que têm descido o evangelho a patamares baixos para equilibrar com práticas, ou seja, com desejos mundanos, equilibrando as coisas, unindo as coisas. O Senhor fala em Mateus, que não lembro o capítulo, mas em Mateus ele fala que a nossa palavra, ela deve ser sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. A dúvida. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Mas os irmãos da Galácia estavam cambaleando. Não sei se você está me entendendo. Eles creram no Evangelho, creram na morte, creram na ressurreição do Senhor, creram na cruz, mas chegou a turma de Jerusalém. Aí o que eles falam? Aí a turma de Jerusalém prega a circuncisão, aí eles ficaram balançados. E agora? O que eu acredito? Eu acredito no que Paulo pregou ou acredito no que os judaizantes pregaram? Irmãos, e quanto isso é sério, você precisa estar firme naquilo que você crê, meu irmão. Porque se não acontece o que acontece lá em Efésios capítulo 4, como crianças, se eu não me engano, versículo 14, levado por ventos de doutrina. Vento sopra para lá, a turma vai. Sopra para cá, a turma... Irmãos, o que é isso? Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A lei, agora eu quero que você entenda algo aqui. A lei, quando se fala lei, a lei de Moisés, ou o costume de Moisés, ela é apoiada em um tripé, em 3 preceitos, 3. O que os judaizantes levaram para a Galácia era a parte da circuncisão. Mas também tinha uma outra parte, que é a parte dos alimentos e da dieta. E também tinha uma outra parte, que é o sábado. Abra comigo, rapidinho aqui, para você entender, que você precisa ler Bíblia também. Gênesis, rapidinho comigo, Gênesis 17, do 9, a partir do 9. Gênesis 17, a partir do 9. Essa aqui era o que os judaizantes estavam pregando lá na Galácia.
Gênesis 17, 9 fala: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Aí eu gostaria de falar com você. Quando eu falo descendência, nós sabemos que nós somos descendentes de Abraão também pela fé. Mas, no que se refere a práticas da lei, eram da descendência biológica mesmo. Então, automaticamente, se uma pessoa não é judeu, ela não tem nenhuma obrigação com lei. Porque ela não é da descendência de Abraão. Biologicamente falando, quem aqui é da descendência de Abraão? Deus falou para a descendência dele. Pela fé nós somos, mas aí a fé já anula, já não é lei. É graça. Mas agora a questão da lei era para a descendência de Abraão. Aí ele fala, a sua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Jesus foi circuncidado com 8 dias. Jesus no templo foi circuncidado. Tá? Será isso por sinal, versículo 12, o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne. Toca nisso aqui. A aliança está na carne. A aliança que Deus, a primeira aliança que Deus estabeleceu foi o arco-íris. A aliança com Abraão foi a carne. Hoje, a aliança que Deus fez conosco não é na carne, é pelo sangue. É pelo sangue, o sangue da nova aliança. Entendeu? Só por aí, irmão, já podia terminar a mensagem. Na sua carne, e será aliança perpétua. Ou incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Era isso que eles estavam batendo em cima, lá nas regiões da Galácia, com os irmãos da Galácia. Você está entendendo? Irmão, não é só isso, você crê em Jesus, amém? Bom, também nós cremos, mas nós fomos circuncidados, agora você também tem que ser circuncidado. E isso é só referente aos homens. Você sabe o que é a circuncisão? Você sabe? Todos sabem? A circuncisão, irmãos, é o corte no órgão genital masculino. É cortar a carne. E as crianças de 8 anos passavam por esse processo, os judeus. Agora chegou na turma da Galácia, olha só, os irmãos tudo alegres, vivendo a vida da igreja. Chega uma turma e fala um negócio desse com o Renato. Chega e fala isso com o Igor. Irmãos, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Você está entendendo ou não? Aí, irmãos, é a questão da circuncisão. Agora vem o outro tripé, que é o sábado. Êxodo, vai para Êxodo rapidinho comigo. Rapidinho. É o segundo tripé da lei, que é a questão do sábado. Êxodo capítulo 20. Versículo 8. Êxodo 28 até o 11. Êxodo 20, do 8 a 11 fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus cria o homem em qual dia que o homem foi criado? No último dia. Que dia que foi que o homem foi criado? Formou o Senhor Deus o homem? Aqui fala. No 6, no 6º. O 7º dia. Mas quando Deus cria o homem, o que Deus fala com o homem? Multiplica.
Este até, sujeitai, dominai. Você está entendendo? Era como se Deus falasse, ó Senhor Jesus, Deus criou o homem para que por meio do homem Deus pudesse achar descanso. Não sei se você está me entendendo. Amém. O homem daria continuidade ao trabalho. Você está entendendo? O homem. E hoje, quem dá continuidade ao trabalho de Deus? A igreja. Amém. A igreja é a responsável por continuar o trabalho de Deus na terra. Está entendendo? Então, quando Deus cria o homem, e Deus já dá tarefa para ele. Ora, por que Deus não falou isso com Adão? Deus não estabeleceu essa questão com Adão antes, foi só em Abraão. Né? Então, quando a questão do sábado também era uma questão que pega firme, né? Mas tem o terceiro tripé, eu estou correndo por causa do meu tempo já é limitado. O Levítico 11, a respeito da dieta. Levítico, abra comigo, está antes de Deuteronômio. Levítico 11. Volta Deuteronômio, Números, você vai chegar em Levítico 11. Levítico 11. Esse é o tripé da lei, irmãos, para você entender quando fala de lei. Levítico 11, 1 fala, capítulo 11, versículo 1, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Levítico 11, capítulo 11, versículo 1. Agora eu li o versículo 2. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois. E rumina, entre os animais esse comereis. Versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas. Não, continua o 4. Destes, porém, não comereis dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, não rumina. Este vos será imundo. Neste ponto, o apóstolo Pedro foi reprovado. Lembra de Atos 10? Abre comigo rapidinho aqui. Atos 10. Ó Senhor Jesus. Atos 10. Versículo 9. Atos 10, 9 fala o seguinte. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro airado por volta da hora 9, a fim de orar. Estando com fome, presta atenção aqui, irmãos, quanto é sério isso. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio um êxtase, uma visão. Pedro estava com fome. Certo? Então viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. 4 pontas representam os quatro pontos cardinais da terra. Leste, oeste, norte, sul. Então representa todo o globo. Não sei se você está me entendendo. Todo o globo. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, tudo que Levítico falou para não comer, presta atenção aqui, presta atenção, tudo que Levítico falou, não coma que é imundo, desceu nesse lençol. Diante de Pedro. Olha só. Aí o versículo 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro. Levanta-te.
e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, presta atenção nisso aqui. Pedro falou uma palavrinha que identificou com quem ele falava. Ele falou de modo nenhum, Senhor. Então, se ele falou Senhor, é porque ele sabia quem falava com ele. Você está entendendo ou não? Pedro sabia que era o próprio Senhor. O Senhor falou: Pedro, come. Mas Pedro ainda preso na lei, numa parte do tripé da lei de Levítico 11, Pedro reprova o Senhor. Espera aí, a lei agora está acima da palavra de comando e da ordem de Deus? Não sei se você está me entendendo. Porque replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Porque Pedro sabia que lá em Levítico fala que é imundo, ele não pode comer. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus não consideres comum. Era como se o Senhor tivesse dado um tapa de luva em Pedro. Falou: Pedro, ao que Deus santifica, ao que Deus purifica, não consideres comum. Mas Pedro ainda resistiu. Sucedeu isso por quantas vezes? 3. Então, Pedro já estava... Essas 3 vezes de Pedro aqui, irmãos, isso aí você vai achar em várias partes da Bíblia. Negou o Senhor 3 vezes. Sabemos disso. Não é isso? Aí, sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto... Aqui, irmãos, o que o Senhor estava falando? O Senhor estava falando de, literalmente, o significado era aqueles animais. Não, o que o Senhor falou não estava limitado na esfera física, aqueles animais em si. Aquilo o Senhor já estava dando uma direção para Pedro, falou: Pedro, eu vou te enviar para pregar o evangelho em terra de pessoas que os judeus acham comum e imunda. Então, se você não quebrar o seu conceito, você não vai. Está entendendo ou não? Então, quando o Senhor falou: levanta, mata e come. Levanta-te, Pedro, mata. Esse mata, irmãos, digo eu, não o Senhor. Diz o irmão Magno, não precisa anotar isso aí não. Digo eu. Que o Senhor estava falando: Pedro, mata essa religião que está encravada em você e come os animais, Pedro. É isso. Não é matar os animais. Você está entendendo? Mata essa religião que está encravada em você, essa lei que está atrapalhando você a fazer a minha obra, Pedro. Mata isso e prossiga. É isso. Acaba com esse negócio, porque eu estou falando, irmãos. É o Senhor estava falando com Pedro, não era qualquer pessoa, era Cristo, era o Senhor. Pedro, vai. Aí o que o Pedro fez? Negativo. A partir desse momento, Pedro abriu a porta da salvação para os gentios. Ele abriu na casa de Cornélio. Continuando aqui, você vai ver. Ele abriu para a salvação dos gentios, mas ele não deu continuidade. Nesse momento, o apóstolo Paulo já foi levantado por Deus para dar prosseguimento ao evangelho entre os gentios. Se você não tomar uma posição, Deus vai levantar um no seu lugar, irmãos. Deus não vai esperar. Cheio de conceito, né, Igor? Não é assim, não é bem assim. Eu não como esses tipos de coisas. Estamos falando de espirituais, irmãos. Ninguém vos julgue por comida, bebida, lua nova, dias, festas, sabe? Porque, irmãos, é Cristo. Agora deixa eu apresentar algo para você para concluir isso aqui. Hebreus fala, abra comigo, Senhor Jesus, Colossenses. Colossenses, rapidinho, para eu ganhar tempo aqui. Colossenses, capítulo 2.
16 e 17. Olha aqui isso aqui. Colossenses 2, 16 e 17 fala: ninguém, pois, vos julgue. Então, o Senhor já elimina o julgamento, porque um guarda e o outro não guarda. Isso aí cada um. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Olha esse versículo. Irmão, se isso aqui não iluminar os olhos do nosso coração, porque tudo isso o quê? Tudo isso o quê? O que ele falou no versículo 16. Comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Paulo está falando, tudo isso é a sombra da realidade que viria em Cristo. Cristo é a realidade de comida e bebida. Cristo é a nossa comida e a nossa bebida. Não é isso? Que maravilha. Cristo é o nosso dia de festa. Qual que é o nosso dia de festa? O primeiro dia da semana, em que nós anunciamos a morte do Senhor. E nesse dia você comemora uma festa, porque você teve uma nova oportunidade, e o Senhor perdoou os seus pecados, e Ele morreu por você, te dando um novo início. Isso é uma festa. Cristo é a festa. A lua nova, ou sábado é o descanso. Cristo é o nosso descanso. Não adianta eu descansar num dia físico e estar com o meu espírito atribulado. Você descansa, mas o seu espírito está ali atribulado. Não há descanso interior. Irmãos, toda a obra falou isso na live de quinta. Que aquele congresso de mulheres que houve na estância não foi por causa de ornamentação, não foi por causa disso, daquilo. Qual que foi a finalidade daquilo ali? Trabalhar no interior de cada irmã a vida de Deus. A obra interior, meu irmão, não é nada exterior. Não era aquele animal físico que estava na frente de Pedro, que era o que Deus queria mostrar para ele. Era algo espiritual, era a realidade, irmãos. E tem muitas pessoas que estão presas no algo físico e estão perdendo a realidade. Os judeus estavam presos nas leis, e perderam, Danilo, a realidade que estava entre eles, que era Cristo. Está entendendo ou não? Oh, Senhor Jesus. Colossenses 2, versículo 11. A circuncisão, no Antigo Testamento, tratava a carne. Certo? Ou seja, a eliminação era como se estivesse eliminando a força da carne para dar lugar para a obra de Deus, para a vida de Deus, certo? Porque enquanto o homem é forte na sua carne, Deus não consegue trabalhar nele. Então, o significado da circuncisão era esse, era eliminar a carne. Mas agora leia como que a realidade da circuncisão chegou no Novo Testamento, em Cristo. O versículo 11 de Colossenses 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados. Você não precisou se circuncidar, porque nele vocês já foram circuncidados. Está entendendo, meu irmão? É tudo em Cristo. Amém. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual, igualmente, fostes ressuscitados mediante a fé, e não a circuncisão, mediante a fé. Mediante a fé, no poder de Deus. Então a nossa confiança não está na carne, que a carne foi anulada, a nossa confiança está no poder de Deus. Olha que maravilha, que o ressuscitou. A realidade da circuncisão está aqui, em Cristo. A realidade do sábado, abre Mateus, rapidinho comigo, por favor. Se você for rápido de endereço, está lá em Mateus 11.
Ó Senhor Jesus, dê-nos luz, Senhor. Abra os olhos do nosso coração. Mateus capítulo 11, 28. O sábado representa o descanso. Não é isso? E nós lemos em Êxodo, que era descanso. Nós lemos, você vai descansar. Agora, qual que é a realidade na nossa era do sábado hoje para nós? Mateus 11, do 28. Vinde a mim, os que estáis, e eu vos aliviarei. Descanso. Que não adianta, igual eu falei, Gera, descansar no dia físico, mas estar sobrecarregado. É isso, irmãos, é a realidade. Está entendendo ou não? Pode terminar a mensagem? É isso. Não adianta. Aí o que o Senhor falou? Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa, mais do que descanso físico. O Senhor está preocupado com o descanso da nossa alma. Você guardar algo, uma lei física, irmãos, não vai trazer nenhum benefício para a sua alma. Somente Cristo é capaz. Aí o versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora rapidinho comigo, Atos. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 10. Está entendendo, irmãos, o desespero de Paulo ali, tentando mostrar para os irmãos? Atos 10, versículo 11. A realidade da dieta. Lembra que Pedro falou, não vou comer, não adianta. Levítico 11 fala, não coma esses tipos de animais, mas Atos 10, 11 fala o seguinte: então viu o céu aberto, nós já lemos, não é isso? Versículo 17. Não, perdão. Aqui vai ser muito longo. Já vamos pular. Versículo 32 fala: manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Quem estava falando? O versículo 31 fala que é Cornélio. Cornélio era judeu? Cornélio era judeu? Cornélio era gentil. Então, para você entender que Cornélio era a realidade dos animais imundos que estavam no lençol. Está entendendo? É isso. Cornélio era a realidade daqueles animais que Deus queria mostrar para Pedro. Manda, pois, alguém chamar em Jope Simão, por sobrenome Pedro, acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Agora você entende o que nós lemos no versículo 10, agora há pouco. O que Deus, nós lemos aqui agora, o que Deus purificou ou santificou, não considere comum ou imundo. Então, o que santifica algo? É difícil explicar. É a presença. Presta atenção numa coisa aqui, Vaninha. Quando Deus aparece para Moisés no alto do monte, na sarça, o que Deus fala? Tira a sandália. Porque o lugar que você está pisando é? Me responde agora, se você for lá agora, não tem um lugar específico, mas tem a região, você vai tirar as sandálias para pisar lá? Eu quero ouvir de Vaninha, que Vaninha tem visão. Você vai tirar as sandálias, Vaninha? Não, porque a presença, porque, irmãos, o que santifica é a presença de Deus. Olha que rico, é a presença. Então, o que santificava aquele monte? A presença. E quando Deus saía? Comum. Então, quando Cornélio fala, todos nós estamos aqui na presença, aí você entende que eles foram santificados. Porque a presença santificou os gentios. Agora Pedro, pelo amor de Deus também, né? Está entendendo, irmãos? É muita coisa. Aí o que Pedro faz, versículo 34? Estamos na presença de Deus, prontos para ouvir
tudo o que te foi ordenado a paz do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz. Pedro caiu em si. Pedro caiu, a ficha caiu aqui. Deus não faz exceção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, irmãos, o que Paulo defendia? Era isso. Era Cristo como a realidade, a verdade do evangelho. Era Cristo, a realidade é Cristo, irmãos, tudo é Cristo. Abra Colossenses comigo, que eu acredito que nós já vamos terminar por aqui. Colossenses 3, Senhor Jesus, Colossenses 3. Oh, Senhor Jesus, versículos 10 e 11. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem, novo homem. Novo homem, é a nova realidade. No qual aonde? No novo homem. Não sei se você entende. No novo homem, não pode haver. Quando fala grego aqui, para você me entender agora e ficar claro para eu encerrar a mensagem, quando fala aqui, no qual não pode haver, grego não está falando do grego em si, mas das práticas dos gregos, das leis dos gregos, daquilo que os gregos acreditavam, que os gregos eram muito presos na questão da filosofia e do conhecimento. Então, quando ele fala, não pode haver a prática de grego, nem a prática de judeu, com suas leis, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, a prática dos bárbaros, cita, escravo, livre. Porém, era isso que Paulo, essa é a verdade do evangelho. Cristo é tudo em tudo. Irmãos, é Cristo. Fala com o irmão que está do seu lado, irmão, a realidade é Cristo. Mais nada, irmãos, mais nada. Jesus é o Senhor. Pequenos grupos. Amém? Aleluia. Irmãos, vamos em pequenos grupos estar ruminando essa palavra. Amém?